Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui com mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Melissa Michele e no vídeo de hoje eu decidi me abrir um pouco para vocês e contar um lado meu meio pessoal, né? E eu decidi fazer esse vídeo, né? Porque eu acredito que muitas pessoas talvez vão se identificar comigo, já que por muito tempo eu resisti a isso porque eu me sentia meio que uma perdedora. E depois de estar voltando a tomar, eu vejo que não é nada disso. E na verdade, admitir que você tem um problema e buscar tratamento é na verdade uma força, né? Então eu quero compartilhar com vocês essa minha experiência, tá? É muito importante primeiro a gente lembrar que cada organismo reage de uma forma, né, com esse tipo de medicamento, e que eu não vou contar aqui ou mostrar o medicamento, o antidepressivo que eu estou tomando, tá? Porque se você sente que precisa de algo do tipo, você precisa procurar um médico, fazer uma consulta, ele vai avaliar e ele vai recomendar ali, receitar para você o melhor remédio de acordo com o que você expor ali pro médico, né? Que foi o meu caso. Esse medicamento quem me receitou foi o médico. Então, para não influenciar, eu só vou contar aqui que sim, eu voltei a tomar um antidepressivo, mas ninguém precisa saber qual é, mas quero contar aqui pra vocês a minha experiência. Bom, primeiro, por que eu parei de tomar? A gente vai ter que voltar à minha história alguns anos atrás. Há uns anos atrás, gente, há vários anos atrás, eu comecei a tomar esse tipo de medicamento por causa de crise de pânico, né? Meu maior problema é com essa questão aí psicológica de crise de pânico. E há uns anos atrás, ali mais ou menos no início da minha vida adulta, né, meus 20 anos por aí, eu comecei a desenvolver crise de pânico. E eu lembro que no começo eu achava até que era um ataque cardíaco. E aí depois eu descobri, fui pesquisar o que era crise de pânico, ataque de pânico, ataque de ansiedade, porque eu nem sabia o que era isso. Eu tinha ouvido falar vagamente, mas não sabia o que era. Quando eu comecei a ter os primeiros sintomas, eu achei que eu tava doente, que eu tava, sei lá, com alguma coisa estranha. E aí eu descobri que não, que era isso. E então eu passei com um médico, ele me recomendou um remédio, que não é o mesmo que eu voltei a tomar, era um outro, tá? Mas era um antidepressivo. E aí parou esse problema, né, das crises de pânico. Mas eu tive alguns efeitos colaterais meio desagradáveis, como por exemplo falta de libido, sonolência, cansaço, sabe? Eu ia dormir tipo 8 e meia da noite e acordava 10 da manhã e ainda assim parecia que eu me sentia meio cansada, sabe? O problema ali com o pânico tinha parado, mas tinha ali os efeitos colaterais que eu não gostava e outras coisas, sabe? Que a gente vai sentindo ali na nossa mente. Mas mesmo assim, eu não parei. Eu continuei por 2 anos tomando esses medicamentos. E nesse período, foi o período que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, fiz cursos de coach, fiz a minha formação em coach. Então eu fui aprendendo mais sobre autoconhecimento, sobre mente. E aí depois então, eu decidi então parar. E claro, com orientação médica, eu fui parando aos poucos, tá? Às vezes as crises de pânico voltavam, só que elas voltavam tipo com muito menos frequência. Mas eu conseguia controlar elas com um exercício de respiração, fazer ali um exercício de respiração, tal, e passava. E aí, conforme eu fui me aprofundando em autoconhecimento, espiritualidade, Deus, sabe, eu senti que eu melhorei, né? Tive ali uma grande melhora. Então, eu comigo pensei que eu nunca mais precisaria tomar. Falei assim, não, eu já alcancei autoconhecimento, eu consigo controlar isso sozinha. E chegou um ponto que, tipo, às vezes eu tinha crise de pânico, gente, tipo, uma vez por ano, e olhe lá, mas elas eram fracas e eu conseguia controlar só com respiração, só procurando me acalmar. 15 minutos, 20 minutos, elas passavam. E fiquei assim por muitos anos, né, achando que estou curada, né, tá tudo certo. Às vezes tem algumas por alguma questão de nervosismo e tal, mas tá tudo certo comigo. Mas aí, então, né, de uns meses pra cá, de uns 2024 pra cá, eu comecei a ter um retorno, né, desses sintomas. E aí eles começaram a vir mais fortes, a ponto de eu não conseguir controlar eles. E eu fiquei por meses tentando lutar sozinha, só com técnicas ali naturais, sabe?
técnicas naturais, e eu não entendia por que eu estava passando por aquilo, por que eu não conseguia controlar mais, por que tinha voltado com essa força. É claro que talvez a explicação vai ser várias coisas que vêm acontecendo na minha vida, né? Muitos desafios pessoais, mas ao mesmo tempo que muitos desafios pessoais têm acontecido, eu também tenho crescido, tenho tido vitórias, sabe? Passei por momentos muito bons, fiz viagens legais, e eu até agora não sei te dizer por que tinha voltado, né? E por muito tempo eu relutei, eu falei, não, quem sou eu? Eu venci o remédio e agora eu vou ter que voltar a tomar de novo? Não, eu me senti uma derrotada em pensar ter que voltar a tomar, sabe? Eu pensava, sabe, que tipo de pessoa eu serei se eu voltar a tomar? Então, o que me fez voltar a tomar foram crises, né, que voltaram mais fortes. Então, minha mãe, minha família conversando comigo, e eu ali por muito tempo relutando, até que eu não aguentei mais sozinha e falei, não dá pra ficar assim, é horrível sentir essa sensação. Só quem já passou por isso sabe o quanto é horrível, parece que você vai dessa pra melhor, sabe? E aí eu passei com o médico, expliquei a situação e ele me receitou então um remédio, até que ele é de dosagem baixa, assim, né? Voltei a tomar, teve ali o período da adaptação, né? Enfim, e então foi isso que me levou a voltar a tomar. Bom, e o que me fez bastante tempo, o que me fez relutar em voltar a tomar, eram alguns medos que eu tinha. Por exemplo, medos dos efeitos colaterais, medos de eu deixar de ser eu, medo, sei lá, eu pensava, a minha criatividade vai ser bloqueada com esses medicamentos, sabe? Eu vou ficar uma pessoa cansada, eu vou virar uma pessoa apática, eu não vou sentir nada. Eu pensava essas coisas, né? Porque também eu ouvi alguns outros relatos, né, de pessoas que tinham problemas e que tomavam remédios e tal. A gente sabe que as pessoas precisam, mas ouvir ali os efeitos colaterais eram muito ruins. E também, se lembrando dos efeitos colaterais que eu tinha, era muito ruim. Então eu tinha esses medos de perder a minha libido, porque eu sou casada, tal, enfim. E como meu corpo e mente reagiram? Bom, queria dizer pra vocês que já faz mais ou menos uns 4, 5 meses que eu estou tomando, né, esse medicamento. E aí, então, teve o período ali da adaptação, né? Os 15 dias, 20 dias de adaptação. Tive algumas crises ali de pânico, mas o médico falou que era normal, talvez sentir, porque era o período de adaptação. Então, alguns dias eu ficava meio agitada, mas não era necessariamente uma crise, era efeito do remédio, né? Nos primeiros dias eu quase não sentia fome, minha fome se encurtou assim totalmente. Nos primeiros 15 dias quase não senti fome. E foi basicamente isso que eu senti. Senti ali talvez um pouquinho de dificuldade para dormir, mas não muito, porque até então eu durmo, né? Então foram nos primeiros dias. E aí depois, então, agora que faz já uns 5 meses que eu tomo, né? Bom, primeiramente, eu não sei porque eu não voltei a tomar antes, porque eu sinto que foi uma das melhores coisas que eu fiz no momento. Porque além de ter sanado as crises, né? Faz um tempo que eu não tenho, porque no começo ali do tratamento, até uns terceiro mês, ainda tava tendo algumas crises, mas tipo, bem de vez em quando, né? Às vezes tinha, elas vinham mais fracas, mas poderia ser por causa da adaptação do remédio. Mas aí depois eu não tive mais, não venho tendo crise, né? Por mais que eu ouvi do médico falando que poderia talvez ser normal ter algumas crises, talvez, né? Mas, enfim. E o que acontece, gente? Realmente, esse medicamento, ele me deixou uma pessoa mais fria, mais apática. Então, parece que eu não sinto nem a alegria muito intensa e nem também a tristeza muito intensa. Só que isso, pra mim, tem sido muito bom. E por quê? Ressaltando que o outro remédio que eu tomava anos atrás, ele não me deixava assim, né? Agora esse, eu sinto que ele me deixou. Eu sempre fui uma pessoa muito emocional, que pensava muito nos outros, muito emocional, qualquer coisa me afetava.
via uma indireta e ficava, oh meu Deus, será que é pra mim? Oh meu Deus, o que será que estão pensando de mim? E é claro que isso melhorou com o autoconhecimento, é claro. Só que esse remédio, ele levou isso à quinta potência. Eu liguei muito dane-se pra tudo depois do remédio. Eu tenho tido uma certa dificuldade em sentir empatia. Eu sinto empatia, só que a minha empatia hoje, ela é uma empatia muito mais racional. Tipo assim, eu escolho ter empatia por você, sabe? Mas eu não consigo me emocionar mais tanto com histórias tristes, com situações como antes. Só que isso pra mim tem sido bom, porque isso tem me feito me desprender mais aqui no meu trabalho, mais em frente à câmera, mais com as redes sociais. Eu não me importo com o que as pessoas estão pensando, estão deixando de pensar. Então, o remédio ele me deixou assim um pouco mais racional. Ele diminuiu as emoções e me deixou mais racional, além de resolver ali a questão também do pânico, tá? Então, esses são aí os efeitos. Também, nos primeiros dias, gente, teve sim o efeito da questão da libido. E também tinha uma questão muito chata que me fez até pensar em desistir do remédio, que era quando eu estava com meu esposo, eu não conseguia chegar lá, tá? Quem entendeu, entendeu. Eu não conseguia chegar lá, eu sentia vontade, mas eu não conseguia, tentava, não conseguia chegar lá, e eu não tenho dificuldades para isso. E isso me deixava nervosa, e isso sim foi um efeito colateral do remédio. Mas depois, gente, voltou ao normal, tá? Eu sinto a libido diminuiu um pouquinho sim, ela não tá daquele jeito. Mas também não tá seca, sabe? Também não sou uma mulher frígida. E esse daí de não conseguir chegar lá, né? Ai, que vergonha falando essas coisas, bem íntimo, né? Essa questão aí, ela passou, tá? Eu consigo chegar lá, às vezes com um pouquinho mais de dificuldade, mas eu consigo. Então era isso mais que me preocupava, porque dava raiva, né? Você tá com vontade, não consegue, né? Mas isso também passou. E ficou os efeitos colaterais, assim, que eu acho bom, sabe? Essa frieza, assim, emocional, sabe? Essa racionalidade maior que eu estou tendo com os meus problemas, com as situações. Então vem um problema pra minha vida, eu não fico mais tão desesperada quanto antes. Antes eu era uma pessoa muito mais desesperada, muito mais estressada. Não que hoje eu sou perfeita, né, gente? Não, ainda tem muito a melhorar. Mas ali algumas questões melhoraram. E quando eu penso que, o remédio ajudou muito nessas questões, eu falo, por que eu não voltei a tomar antes? Eu fiquei tantos meses, eu fiquei quase 2024 inteiro sofrendo, tentando lutar sozinha. Então, esses efeitos colaterais, assim, pra mim foram bons. Essa frieza, assim, que eu desenvolvi, essa questão de não conseguir ficar muito triste e nem muito feliz, me surpreendeu, né? É como se tudo fosse muito mais racional. Até a felicidade, ela é mais racional, sabe? Eu consigo ficar feliz, eu consigo me emocionar, só que de forma muito mais racional. Então, é tipo assim, eu escolho estar feliz agora. E isso me surpreendeu, isso também é muito bom. É como se eu olhasse pra minha vida e falasse, vou ficar feliz. Ou eu tenho um problema, eu vou resolver este problema, sabe? Então, isso pra mim tem sido muito bom. E como isso, né, tem afetado... antes de contar como isso tem afetado minha rotina, uma coisa que eu não tinha e eu tenho, e eu acho que é causado pelos remédios, é a questão de, às vezes, eu ter muitos sonhos, né? Durante a noite, às vezes 3, 4 sonhos diferentes, mas eu consigo dormir bem. Mas antes eu não tinha esse bando de sonhos. Sonhava uma vez por mês, a cada 15 dias, e olha lá. E agora eu tenho tido muitos sonhos, às vezes alguns pesadelos, né? Mas nada muito assim que me constrange. Então também teve esse efeito, e eu já estudei que alguns remédios assim podem causar isso. Mas eu consigo dormir. Às vezes eu acordo assim de madrugada pra ir no banheiro, mas volto a dormir com facilidade, né? Então também teve esse efeito aí, que não é bom, mas também, né, dá pra suportar. E como isso tem afetado a minha rotina, tem afetado a minha rotina de uma forma assim mais positiva, porque quando começou aquelas crises de forma mais intensa, de forma, né, ali eu não conseguia controlar,
aquilo começava a me dar medo. E aí, quando eu não tinha crise, eu tinha medo de ter crise, sabe? Era o medo de ter medo. E esse medo eu não tenho mais na minha rotina, sabe? Eu não tenho. Então, hoje eu sou uma pessoa mais racional, mais centrada. E isso é muito bom pro meu trabalho, pros meus contratos, pra minha criação de conteúdo. Porque no começo, quando eu decidi ser uma criadora de conteúdo, lá no comecinho, eu tinha muitos receios. Eu postava as coisas, apagava, eu ficava procurando pelo em ovo. E hoje não, eu simplesmente posto, saio correndo, dane-se. Se alguém vem até mim e fala, ai, não gostei do seu vídeo, eu... Tá bom? Sabe, eu não tô ligando pra mais nada. E isso na minha rotina tem sido extremamente bom. E a reflexão, gente, que eu quero deixar é que, sabe, reconhecer que às vezes nós temos um problema e que precisamos tratar ele é uma força, não é uma fraqueza, sabe? Se tem pessoas que conseguem controlar questões psicológicas sozinha, de formas naturais, eu consegui por um bom tempo. Eu consegui, mas por algum motivo aconteceu alguma coisa que eu ainda não sei explicar corretamente, tá? Que fez desencadear mais forte. E eu precisava lutar com armas diferentes, não adiantava eu lutar com as mesmas armas, né? Assim como a minha vida mudou, tudo mudou, vieram novos desafios, eu precisava então, com novas armas, controlar isso. E eu não estava entendendo isso. Então, perceber e decidir que talvez você precisa de uma ajuda mais, uma ajuda médica, uma ajuda de remédio, não é fraqueza. Na verdade, é força. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu não tenho nenhuma vergonha de falar pra vocês que eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, eu sou uma criadora de conteúdo, sabe? E tomo remédio. E na verdade, isso me ajudou. Está me ajudando a ser uma mulher melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma empresária melhor, uma criadora de conteúdo melhor. Entendeu? Então é isso. E se você precisa de tratamento, né? Não se sinta fraco por isso. Busque tratamento e eu vou continuar aqui tomando meu medicamento até o médico decidir que eu devo tomar. Se o médico achar que tem que trocar dose. Enfim, tô aqui seguindo as orientações médicas, mas por enquanto tô bem, por enquanto não pense em parar. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo, coloca um emoji de estrelinha aqui nos comentários ou comenta alguma coisa. Você já passou por uma experiência parecida, ou conhece alguém, ou algo do tipo, tá? Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.